Bem, hoje vamos começar mais um estudo aqui do livro do Edinger, Bíblia e Psique. Bem, e vamos para o capítulo 8, que fala do rei Saul, né? Saul e o espírito de Yahvé, a tragédia do primeiro rei. Então vamos começar, né? Nesse subtítulo, né? Eu estou lendo aqui uma paráfrase do livro, né? A história de Saul, o surgimento da realeza e a crise do ego. A narrativa de Saul marca um ponto decisivo, de inflexão decisivo na história psíquica de Israel. Né? Psíquica quer dizer do povo, né? uma psique coletiva. E, por analogia, no desenvolvimento da consciência individual, consciência enquanto indivíduo. Até este momento, a nação vivia sob o regime dos juízes, uma forma de teocracia carismática, onde a liderança era esporádica e diretamente inspirada pelo espírito de Yahvé em momentos de crise. Então, assim, essa parte dos juízes, né, foi explicada no capítulo anterior, do vídeo anterior, né? Mas vamos continuar. Psicologicamente, isso corresponde a um estado de consciência ainda imerso na participação mística coletiva, onde o ego individual não possui autonomia ou continuidade estável. Ele é movido pelas rajadas do inconsciente. Então, assim, naquele tempo, a consciência de Israel era uma consciência, assim, ainda fraca. Não é como a consciência do homem de hoje, né? Então, assim, era muito misturado, né? Israel, os indivíduos, né, de Israel, não tinham uma consciência diferenciada, uma consciência forte. É como se fosse uma luz mais fraca, né? Digamos assim, se a potência da luz da consciência de hoje é de 100 watts, digamos que Israel era uns 40 watts, né? Ainda era, né, meio fraquinha, embora alguns indivíduos ali destacassem, tivessem uma consciência bem maior, né? Então, vamos lá. A demanda do povo por um rei, para que sejamos como todas as nações, é isso que eles falam, né? Para que sejamos como todas as nações, né? Nós queríamos ter um rei, como todo mundo. É interpretada por Edinger como o impulso arquetípico do ego para alcançar sua própria centralidade e autonomia. O ego deseja separar-se da tutela direta e imprevisível do inconsciente, representado pelo profeta Samuel e pelo antigo sistema, para estabelecer uma autoridade executiva visível e permanente. No entanto, este desejo é profundamente ambivalente. Samuel, a voz da antiga ordem e representante do si mesmo, de Deus, né, em seu aspecto patriarcal, resiste e adverte contra a monarquia. Ele sente a rejeição do povo não apenas a si mesmo, mas ao próprio Yahvé. Então, Samuel realmente, ele, né, é como se o povo estivesse contra o próprio Yahvé. Ele sente o povo contra si mesmo, né? Mas é isso. Edinger destaca que a transição para a monarquia é um pecado necessário, entre aspas, né? É um movimento de híbris ou inflação. Híbris é o quê? É orgulho, é prepotência, né? Pois o homem ousa admitir o controle que antes pertencia exclusivamente a Deus, mas é também um passo indispensável para a individuação. Sem um rei, um ego forte, centralizado, a psique permanece fragmentada e vulnerável aos ataques externos, os filisteus ou complexos destrutivos. Então, aqui o tempo todo, né, o Edinger faz uma comparação, né, da psique coletiva de Israel com a psique individual do homem, né?
Então, no homem, nós temos a consciência e o inconsciente. E ele está fazendo a mesma coisa, né? Ele está transpondo para Israel. É como se as histórias da Bíblia, né, o Edinger pega como se representassem algo interno do indivíduo, né? E aí ele continua. Então, eles querem, Israel, né, quer um ego forte, centralizado, quer autonomia, né? A eleição de Saul ocorre sob circunstâncias carregadas de simbolismo. Ele sai em busca das jumentas perdidas de seu pai. Na psicologia profunda, o asno ou jumento é frequentemente associado à libido instintiva, à teimosia e à sexualidade quitônica, terrestre, né? Quer dizer, aquela sexualidade pertence à terra, né, à raiz. O fato de as jumentas estarem perdidas sugere que a conexão vital com os instintos foi rompida e precisa ser recuperada. Saul, em sua busca infrutífera, acaba encontrando algo muito maior, o reino. Este é um exemplo clássico de como si mesmo guia o ego através da perda e da desorientação para um novo destino. Quer dizer, e é interessante, gente, como isso também ocorre com Jó. Né? Eu estou assistindo a série de TV pela Disney, né? A série de Jó, e é isso, né? A gente lê na Bíblia tudo. Então, quer dizer, Jó tinha tudo. Aí ele perde tudo, ele perde os filhos, perde as propriedades, perde os bens dele, né? E se brincar até a esposa, né? Eu não sei como é que fica a esposa depois. Mas depois que ele passa aquele período sem nada, né, de completa desorientação, até no corpo, né, ele é afligido. Depois ele tem a revelação de Deus e tudo é restituído a ele muito mais, o dobro do que antes, né? Então, para a gente ver assim, quando o homem ele sofre, né, uma perda, quando o homem sofre, ele passa por um período de sofrimento profundo, até profundo. Depois, ele suportando tudo isso e aceitando a situação dele, se ele aceita, né, essa passagem é mais rápida. Se ele não aceita e resiste, essa passagem é mais lenta, até que ele consiga aceitar a situação, né? Então, aí, depois que esse sofrimento acontece, é como se isso esvaziasse o ego, esvaziasse a personalidade, né? E aí Deus pode entrar. E aí a personalidade se sente plena, né? E volta aquela... Não volta, né? A pessoa acaba evoluindo a consciência, né? Mas vamos lá, continuando, né? No entanto, a personalidade de Saul revela-se desde o início inadequada para o peso arquetípico que lhe é imposto. Porque é esperar muito, né? É esperar uma maturidade. Aquela pessoa que Israel queria que fosse o rei, né? Quer dizer, é o centro de Israel. Então, uma pessoa dessa tem que ter uma maturidade, né? E a gente vê que Saul não é assim. Quando ele é finalmente escolhido por sorteio sagrado em Mispá, ele não é encontrado de imediato. Eis que ele se escondeu entre a bagagem, diz o texto. Edinger vê nesta imagem a marca de um ego frágil, introvertido e despreparado para a exposição pública e para a responsabilidade de portar a projeção do si mesmo. Porque o rei, né, gente, ele vai portar a projeção do si mesmo. Todas as pessoas, né, naquele tempo, esperavam conselhos do rei, né? O rei é como se fosse um sábio e um juiz, né? A gente vê no caso de Jó também. Ele chega em Uz, né? E ali ele vai atuar como um juiz para aquele povo. Ele é um sábio, né? Então, olha só, e o que que o povo projeta nessa pessoa, né? O si mesmo. É como se fosse o porta-voz de Deus, o próprio Deus, né? Então, Saul é um vaso que racha sob a pressão do conteúdo luminoso que é forçado a conter, né? Então, olha que interessante. Então, a gente vê o imediatismo do povo. O povo quer algo de imediato, né?
e acontece que, né, Samuel é levado a ungir Saul, né? Então, isso corresponde à maturidade do povo nessa época, nessa passagem, né? Vamos ver. Então, o espírito de Yahvé e a inflação psíquica. A unção de Saul por Samuel desencadeia uma transformação radical. Samuel lhe diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Esta promessa cumpre-se literalmente. Saul encontra um bando de profetas em êxtase e é tomado pelo mesmo frenesi. Aqui, Edinger introduz uma distinção crucial. Ser tomado pelo Espírito é uma experiência luminosa poderosa, mas é perigosa. Para um ego estruturado, consciente, né, pode ser uma fonte de inspiração e carisma. Para um ego fraco, como o de Saul, resulta em possessão e inflação. Quer dizer, a pessoa acaba se identificando com aquilo. Quando ele volta-se da possessão, né, pelo Espírito de Deus, aí ele pensa, nossa, né, eu fui tomado pelo Espírito de Deus, olha o que eu sou. Né? Isso aí por quê? Por causa desse ego fraco. Né? Ele se torna um outro homem, mas não no sentido de uma transformação integrada. Ele é alienado de sua própria humanidade, identificado com o arquétipo do poder divino, humana. É interessante a gente comparar isso que ocorre com Saul com as pessoas que recorrem à droga também. As pessoas que recorrem à droga, elas acabam trazendo o inconsciente, né, e se sentem poderosas, tudo, enquanto estão sob o efeito da droga. Né? Então, o inconsciente se aposta da pessoa, ou o ego da pessoa adentra o inconsciente. É claro que algumas não estão preparadas para isso. Né? O ego delas não é bem estruturado, não é um ego forte. Né? E aí, o que pode ocorrer? Uma completa alienação. A pessoa pode ficar literalmente louca. Né? Ela pode surtar e ali, para ela se recuperar disso, vai ser muito difícil. E naqueles tempos não havia um remédio, né, para colocar a pessoa de volta nela mesma. Então aí era loucura na certa. O espírito de Yahvé, nesta fase, atua como uma força da natureza, amoral e avassaladora. Ele dá a Saul a capacidade de liderar exércitos e vencer os amonitas, cortando bois em pedaços num ato de fúria sagrada. Mas essa mesma energia, se não for devidamente canalizada e sacrificada de volta à sua fonte, consome o portador. Saul, identificado com o cargo real, identificado como rei, né, a pessoa fala, eu sou o rei. Mas não é, ninguém é o rei, ninguém é presidente, ninguém é deputado, né? Então a pessoa se identifica com o cargo. E assim, pelo costume da gente usar as expressões, né, em português, em inglês, então, eu sou. O correto não seria isso, seria eu estou. Eu estou rei, eu estou deputado, eu estou presidente, eu estou uma autoridade. Então, o verbo a se usar teria que ser outro, para evitar essa identificação, né, com o cargo. Isso provoca inflação. Por quê? Porque a pessoa se acha mais forte. Ah, eu sou, né, este cargo. Né? Então, e isso é perigoso. Vamos lá. Então, assim, Saul, identificado com o cargo real, começa a perder a distinção entre a vontade de Deus e a sua própria vontade egóica. Né? E aí, qual que é a vontade de Deus? É a minha vontade, né, para o Saul. A rejeição, o sacrifício em Gilgal e o complexo de Ameleque. O conflito inevitável entre a autoridade espiritual, Samuel inconsciente, e a autoridade temporal, Saul ego, manifesta-se em dois eventos críticos que selam o destino do rei. O primeiro é o sacrifício em Gilgal.
Diante da demora de Samuel e do medo da dispersão do povo, desintegração psíquica, Saul impacienta-se e oferece ele mesmo o holocausto. Do ponto de vista racional, a ação de Saul é compreensível e pragmática, é prática, né? Mas, psicologicamente, é uma violação de fronteiras. Ele está indo além dos limites, né? Ele está confundindo as coisas. O ego, rei, usurpa a função sacerdotal de mediação, que é o profeta. Ao tentar manipular o ritual sagrado para resolver uma ansiedade temporal, Saul demonstra falta de confiança no processo autônomo do si mesmo. Samuel o repreende severamente, anunciando que seu reino não durará. Então, olha só, Saul, ele não tinha fé em Deus, né? Para ele tinha que resolver aquilo por si mesmo, porque Samuel estava demorando. Então, ele mesmo fez o sacrifício, né? Mas isso é um papel de Samuel, né? Ele confiante em Deus, porque Deus, ele tem todo o poder, né? Então, ele não confiava em Deus, ele estava confiando mais nele mesmo, né? E aí ele vai e resolve fazer no lugar de Samuel. Ah, vou fazer de qualquer jeito. É o ritual que importa, né? E aí, pronto. O segundo evento, e o mais definitivo, é a guerra contra os amalequitas. Yahvé ordena o Herem, anátema ou interdição total. Saul deve destruir completamente Amaleque, homens, mulheres, animais e bens. Nada deve ser poupado. Amaleque representa, na simbologia bíblica, o mal radical, a força destrutiva e traiçoeira que ataca os fracos e a retaguarda, como fez no Êxodo. Psicologicamente, Amaleque é a sombra arquetípica negativa, que não pode ser integrada ou assimilada. Deve ser impiedosamente sacrificada. Não se pode aproveitar nada. Saul vence a batalha, mas falha na obediência. Ele poupa o rei Agag, a personificação do princípio da sombra, e o melhor do gado, sob o pretexto de oferecer sacrifícios a Yahvé. Edinger analisa este ato como uma tentativa do ego de negociar com si mesmo, retendo para si ou para sua persona piedosa a energia que deveria ser devolvida a Deus através da destruição. Quer dizer, ele retém para si. E aí, como uma desculpa, né, ele conserva o gado para Deus, né, como sacrifício para Deus. Ao poupar Agag, Saul secretamente se identifica com o rei inimigo, com o poder da sombra. A resposta de Samuel é devastadora e contém uma das máximas psicológicas mais profundas do Antigo Testamento. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. É um dizer aí de Samuel. Edinger explica que a obediência aqui refere-se à sintonia fina e humilde do ego com a totalidade do si mesmo. O sacrifício ritualístico externo, quando desprovido dessa atitude interna, é apenas uma tentativa mágica de subornar o inconsciente. A rejeição de Saul é total. O espírito de Yahvé retira-se dele. O ego perdeu sua conexão vital com a fonte de significado e poder. Quer dizer, então, o sacrifício ritualístico externo estava desprovida da atitude interna. Saul estava acreditando no ritual em si. Só que o ritual, ele deve ser acompanhado de uma atitude de reverência, de respeito, né? Ele é um sacrifício. E ali não estava sendo um sacrifício,
né? Estava sacrificando animais, né? Mas Saul não estava sacrificando. Não era ele mesmo que estava ali, né? O espírito maligno da parte de Yahvé. Com a rejeição, entra em cena o aspecto mais perturbador e psicologicamente rico da narrativa de Saul. O texto bíblico afirma: "E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito maligno da parte do Senhor." Edinger detém-se longamente neste ponto, pois ele ilustra a natureza paradoxal e dual do si mesmo. Para a teologia tradicional, é um escândalo que Deus envie um espírito maligno. Para a psicologia junguiana, é uma descrição empírica, né, na prática, empírica precisa da dinâmica psíquica. O si mesmo, a imagem de Deus na psique, é a fonte de toda a energia psíquica. Quando o eixo ego-self está intacto, essa energia flui como criatividade, carisma e vida. Quer dizer, quando o eixo ego-self, quer dizer, a ponte entre o ego e o si mesmo, que é o centro da psique, né? Quando está intacto, a energia flui criatividade, carisma e vida, né? Flui para a vida da pessoa, quer dizer, é o espírito do Senhor. Quando esse eixo é rompido pela desobediência ou pela inflação do ego, a mesma energia não desaparece. Ela se torna negativa, regressiva e destrutiva. Desliga o microfone aí, por favor. Então, olha só, quando esse eixo é rompido pela desobediência, porque o eixo é mantido pela harmonia do ego, né, com o si mesmo. Então, ele faz aquilo que o si mesmo, ele faz a vontade, né, de Deus em si, né? E isso mantém essa ponte, essa ligação, né? Então, essa energia desaparece na desobediência. Ela se torna negativa, regressiva e destrutiva, né? Então, quando o ego sente a inspiração divina em si, sente a inspiração do seu centro, né, e obedece, ele está congruente, né, com o seu centro, né, com o seu centro divino. Então, tudo dá certo, né? As coisas, as portas se abrem. Mas se isso não ocorre, se eles obedecem, né, então essa inspiração cai, né, e esse eixo ele enfraquece. O espírito maligno não é um demônio externo, mas a própria energia divina que azedou dentro de um vaso inadequado. Manifesta-se em Saul como depressão profunda, melancolia, paranoia e acessos de fúria maníaca. Saul torna-se o protótipo da psicose maníaco-depressiva, induzida arquetipicamente, né? Então, assim, aqui ele chama de psicose maníaco-depressiva. Hoje em dia nós chamamos de transtorno bipolar, né? Em que a pessoa ela tem as fases de mania e de depressão. Na fase de mania, ela fica eufórica, né? Com muita energia. Na fase de depressão, o contrário, né? Só que isso aqui, né, esse transtorno é induzido via arquétipo, né? Ele é vítima da mão pesada de Deus, entre aspas, que se torna um peso insuportável quando não é sustentada pela aceitação consciente. Então, quer dizer, ainda assim, Saul, pelo jeito dele, sobrevém esse espírito, né? Esse transtorno nele, e ele também não aceita, né? E é difícil a pessoa aceitar também, né? A gente vê pessoas em depressão, então é difícil ela aceitar esse estado, né? Se ela for capaz de aceitar completamente e se render a esse estado, provavelmente ela consegue sair, mas é muito difícil, porque a pessoa teme, né?
ela teme cair no abismo. O espírito maligno de Deus é a face negativa do si mesmo. Quando o ego se desvia de sua órbita correta em relação ao centro, o centro atua magneticamente como uma ameaça de destruição. O Deus que vivifica é o mesmo Deus que mata. A diferença reside na atitude e na capacidade do ego de se relacionar com o luminoso, né? Então, como Jung dizia, o inconsciente é como um espelho. A face que o ego volta para o espelho é a que o espelho vai voltar para ele, né? Então, assim, se a face que o ego volta, né, para o si mesmo, como é que é? É de uma atitude errada, é de desobediência e tal, então vai ter uma correspondência do outro lado, né? Davi e a harpa, a função transcendente. Para aplacar o tormento de Saul, seus servos sugerem a música. Davi é introduzido na corte como o arpista terapêutico. Aqui, Davi representa o nascimento de uma nova possibilidade de ego, uma consciência mais flexível, criativa e integrada, que surge à sombra do velho rei doente. A música desempenha o papel de função transcendente. Ela é capaz de modular os afetos e criar uma ponte sobre o abismo que se abriu entre Saul e o inconsciente. Quando Davi toca, o espírito maligno se retira e Saul encontra alívio. Isso demonstra que a harmonia estética, Eros, pode temporariamente curar a ruptura causada pela falha do poder, logos ou vontade. Então, assim, quando Davi toca a música, né, a gente sabe que a música ela tem uma conexão com o sentimento, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela está em depressão ou está na fossa, né, perdeu um amor e tal, se ela começa a tocar músicas correspondentes, é como se ela induzisse ou ampliasse ainda mais esses sentimentos, né, de depressão, de tristeza, e a pessoa ela se sente melhor, ela começa a se sentir melhor, né? Por quê? Porque ela amplia aquilo que ela já está sentindo, né? Então, quando o Davi começa a tocar, ele tem essa terapêutica, né? Ele encontra essa terapêutica. É como se essa cisão do ego de Saul com Deus, com si mesmo, né? O centro dele, fosse sanada, né? E pronto, ele encontra a harmonia em si mesmo, né? Então, essa falha do poder, né, essa ruptura entre o poder que Saul sente, essa inflação, ela é abrandada, né? A relação entre Saul e Davi torna-se o eixo dramático da narrativa. Saul ama Davi, mas também o teme mortalmente. Edinger vê nisso a ambivalência do ego inflado diante do si mesmo que se aproxima. Porque assim, Davi, ele está com si mesmo, ele está com Deus, né? Então, Davi, o ungido secreto, carrega agora o verdadeiro mana, verdadeiro poder transcendente. Não é o poder temporal de rei, né? Mas é o poder transcendente, divino. Saul permanece inconscientemente, percebe inconscientemente que Davi é o seu sucessor e o portador da vida que ele perdeu, né? Então a gente vê na Bíblia, não é contado para Saul, né, que Davi foi ungido, mas dá para ele perceber, ele sente, né? A lança que Saul arremessa contra Davi em seus momentos de fúria é uma tentativa desesperada de matar o futuro, de destruir a nova manifestação do si mesmo, que ameaça a supremacia do ego velho e estéril, né? O ego velho e estéril, né, gente? Ele tá fazendo uma analogia aqui com nós mesmos, né? Isso acontece na nossa vida. Acontece das pessoas, às vezes,
elas estarem à beira de uma grande mudança de vida. Mas ela resiste, ela teme, né? Esse ego velho e estéril, né? Ele teme a nova vida, ele teme o novo ego, a nova mudança, né? Então, o que que ocorre? Ocorre como esse espírito maligno, né? Que da parte de Yahvé. A pessoa, por exemplo, ela pode começar a ver cenas em que ela é atropelada por um carro e ela passa a temer ir para a rua e ser atropelada, ou dela dirigir o carro e bater o carro, né? Começa a ter esses flashes, né? Medo de morrer e tal. Ainda não é aqueles pensamentos de suicídio, mas com a progressão pode vir pensamento de suicídio. Por quê? É como se o inconsciente mandasse para a pessoa, né? Você tem que morrer, esse ego velho, esse rei velho, né? Tem que morrer para surgir um novo rei, né? Um novo rei que está mais conectado com si mesmo, né? Então é a mesma coisa que ocorre dentro de Saul, né? Só que é como se aqui, né, gente, falasse de uma pessoa, né? Mas é claro, a gente não sabe de que pessoa. Aonde existe um Saul, que é o ego velho, e existe o Davi, que é o ego novo, né? Só que aí a gente está falando de Israel, no caso, né, nesse livro. A gente está falando de Israel. Vamos lá, continuando. O episódio de Golias serve como contraponto à falha de Saul. Enquanto Saul, o homem mais alto de Israel, se acovarda diante do gigante filisteu, Davi, o jovem pastor, o enfrenta. Golias representa uma formação gigantesca da sombra coletiva ou um complexo autônomo monstruoso. Saul, paralisado pela neurose, não pode enfrentá-lo. Davi, confiando não na armadura pesada do ego, que ele recusa, mas na habilidade natural e na conexão com o si mesmo, em nome do Senhor dos Exércitos, ele derrota o complexo com uma única pedra, um ato de concentração focalizada da consciência. Aqui tudo isso são símbolos, né, gente? A gente está vendo como símbolos, né? Então, Davi não confia em si mesmo, né, enquanto ego. Ele confia em Deus, né? E ali ele dá conta desse complexo, representado aqui pelo Golias. A caverna e o manto, a oportunidade perdida de consciência. A perseguição de Saul a Davi leva-os ao deserto de En-Gedi. Lá ocorre o famoso episódio na caverna, onde Saul entra para cobrir seus pés, eufemismo para defecar. E Davi, escondido, corta a orla do manto de Saul em vez de matá-lo. Edinger interpreta a caverna como o útero do inconsciente. Saul, em sua regressão, entra no estado de inconsciência rebaixada. Defecar é um ato de entrega à matéria básica. Davi, a consciência vigilante, tem a chance de destruir o pai terrível, mas recusa-se a tocar no ungido do Senhor. Ao cortar apenas a orla do manto, Davi realiza uma castração simbólica, mas respeitosa. O manto é a persona real, o símbolo da autoridade conferida, né? O manto do rei, né? Tanto o manto quanto a coroa, né, representa o rei. Cortar a orla do vestido, né, significa privar Saul de sua integridade simbólica, mas poupar sua pessoa. Quer dizer, é como se ele não fosse mais um rei íntegro, né? Um rei em sua totalidade. É como se ele fosse menos rei, tivesse menos poder. Quando Saul percebe o que aconteceu, ele tem um momento de lucidez e arrependimento, chorando e reconhecendo a justiça de Davi. Mas como observa Edinger, este arrependimento é passageiro.
A estrutura de Saul já está tão danificada pela possessão do espírito maligno que ele não consegue manter o insight. Ele inevitavelmente recai na paranoia, né? Para ele, Davi está perseguindo ele, ilustrando a tragédia de um ego que perdeu sua capacidade de transformação. A necromante de Endor, a regressão à mãe terrível. O clímax trágico da vida de Saul ocorre na véspera de sua morte, na batalha contra os filisteus em Gilboa. Aterrorizado e isolado, Saul busca a orientação de Yahvé, mas o céu está silencioso. O Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim, lembrando aqui, né? É um antigo sistema divinatório dos judeus, né? Havia o Urim e o Tumim. Urim e Tumim representavam um sim e um não. E quando eles jogavam no chão, né, eu não sei qual a disposição dessas peças, ou se eles escolhiam de um saco, né? Então, aquilo que eles tiravam representavam o sim ou não a determinada pergunta, né? Então, nem Urim respondia, né, a essas perguntas dele. O silêncio de Deus é o terror supremo para a alma religiosa. Quando o princípio espiritual masculino, Pai Logos, se retira e nega a comunicação, o ego desesperado tende a regredir para o princípio materno arcaico, ictônico, em busca de socorro. Então, olha só, quando o pai, né, ou Logos, se retira, quando ele não consegue alguma coisa assim, então ele vai para o feminino, ele vai para a terra, né? Saul, que havia banido os médiuns da terra, disfarça-se e vai à noite consultar a necromante, ou bruxa de Endor. Edinger descreve esta cena como uma néquia invertida e patológica. Néquia, né, gente? É o mergulho no abismo, né? O mergulho no inferno, né? É uma descida ao submundo, não para encontrar a renovação, mas para ouvir a sentença de morte. A bruxa representa a grande mãe em seu aspecto de guardiã dos mortos e do destino sombrio. Quer dizer, no sentido de grande mãe, ela é a terra, né? É para a terra que são devolvidos os mortos, né? Eles voltam a virar o pó, a lama, né? E é dela que sobe o espírito de Samuel, né? Então Saul pede que ela faça subir Samuel. Ele quer forçar o espírito do pai profeta a falar, usando a magia da mãe obscura. A aparição de Samuel é aterrorizante. O profeta sobe da terra como um deus, Elohim. Mas sua mensagem é de condenação absoluta. Ele reitera a falha de Saul com Amaleque e anuncia: amanhã tu e teus filhos estareis comigo, né? Estarão com Samuel. A consulta à necromante de Endor é o ato final de desespero de um ego alienado. Tendo perdido a conexão com o espírito superior, Saul é engolido pelo abismo inferior. A mãe a quem ele recorre não lhe dá leite, mas a visão da morte. Samuel, convocado das sombras, não é mais o guia vivo, mas o fantasma de uma autoridade que se tornou rígida e acusadora. O destino de Saul revela o perigo de buscar no inconsciente mágico aquilo que foi negado pela consciência ética. Então, assim, né, ele vai buscar uma necromante, ele vai buscar os mortos. E aí ele consegue uma mensagem da morte, né? Então, é interessante, né, como a gente vê, por exemplo, as pessoas, por vezes, elas temem, né, sonhar com pessoas mortas. Por quê? Porque o sonhar com o morto, quer dizer, será que ele vai me levar, né,
No caso de Saul, é isso que ocorre, né? O morto acaba levando ele. Saul cai por terra, prostrado, numa imagem de colapso total do ego. A refeição que a bruxa lhe prepara, o bezerro gordo, é, ironicamente, a última ceia do condenado, uma comunhão sombria com as forças do mundo inferior antes da aniquilação. A morte de Saul e o resgate dos corpos. A batalha de Gilboa traz o cumprimento da profecia. Os filhos de Saul morrem e Saul, ferido, lança-se sobre a própria espada. O suicídio de Saul é o reconhecimento final de que seu papel acabou. O ego inflado deve morrer para dar lugar ao novo rei. Então, olha só, e não era para ser dessa forma, né, gente? Saul não precisava agir desse jeito, né? Se ele estivesse em comunhão com o seu centro, né, com o si mesmo, com Deus, não precisava acontecer nada disso. E acaba, né, ele resistindo sempre a Davi, que seria o novo ego, uma nova atitude, ele acaba sempre resistindo, e nessa resistência vem o suicídio, né? Justamente aquilo que eu falei pouco tempo atrás, né? A pessoa às vezes tem os sinais do inconsciente que vem por sonhos ou vem por meio de fantasias, né? De que perigos de morte, perigos de se machucar, com o tempo isso pode progredir, né? Ou progredir até o suicídio. Então vamos lá. Os filisteus profanam o corpo de Saul, decapitando-o e pendurando-o nos muros de Bet-Sean. No entanto, os homens de Jabes de Gileade realizam um ato heróico de piedade, resgatando os corpos e queimando-os, sepultando os ossos. Este ato de lealdade encerra a vida de Saul com uma nota de dignidade humana restaurada, sugerindo que, apesar de sua falha arquetípica, a dimensão humana de Saul ainda inspirava amor. A chuva sobre a terra, a resolução da culpa de sangue. Edinger estende sua análise para além da morte física de Saul, conectando-a ao epílogo narrado em 2 Samuel 21, que lida com a culpa de sangue deixada pela casa de Saul. Havia uma fome de 3 anos na terra nos dias de Davi. O oráculo revela que a causa era o massacre dos gibeonitas perpetrado por Saul, em seu zelo nacionalista mal direcionado. A resolução deste conflito exige uma expiação terrível. 7 descendentes de Saul são entregues aos gibeonitas e enforcados perante o Senhor no monte, no início da colheita da cevada. Aqui entra a figura comovente de Rispa, concubina de Saul. Ela toma panos de saco e vigia os corpos dos seus filhos mortos, impedindo que as aves do céu ou os animais do campo os toquem, desde o início da colheita até que a chuva caiu sobre eles do céu. Tão interessante isso aqui, né? E terrível, né? Então é uma forma de expiação, né? Como se o próprio Saul, né, a vida de Saul fosse doada ou sacrificada em prol daquilo que não foi feito, que devia ter sido feito. Edinger vê em Rispa uma imagem redentora da ânima materna sofredora. Sua vigília paciente e amorosa junto aos cadáveres, os resíduos da velha atitude egóica, é o que finalmente traz a chuva. A chuva simboliza a liberação da graça divina, o fim da seca espiritual e o retorno da vida. A ação de Rispa é essencial para o fechamento do ciclo de Saul. A lei exigia a execução, justiça masculina implacável. Mas foi o eros materno de Rispa, protegendo os corpos da profanação final, que tocou o coração de Deus e trouxe a chuva. Davi, movido pelo ato dela, recolhe os ossos de Saul e Jonatas para o sepultamento honroso. Assim,
Deus se aplacou com a terra. O drama de Saul termina não apenas com sangue, mas com a integração do sofrimento através do feminino, permitindo que a terra psíquica volte a florescer. A história de Saul, portanto, é um vasto panorama das perigosas vicissitudes do ego em sua busca por individuação. Ela nos ensina sobre a necessidade de alinhamento com o si mesmo, os perigos da inflação e a realidade objetiva da sombra. E, finalmente, a possibilidade de redenção através do sacrifício e do amor que suporta a tragédia até que a chuva venha sobre a terra. Bem, e aí nós terminamos, né? Essa essa leitura, né? Essa apresentação. Bem, gente, alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa aí? Ficou alguma dúvida, algum comentário? Ô, Charles, fazer um comentário aí sobre essas observações do Andy. Quando ele traz essa parte da psicologia analítica, fazendo essa transição da Bíblia para esse tipo de análise, então ele usa também o cristianismo nessa parte. Falta muito judaísmo. Eu acho que falta muito judaísmo para você compreender melhor essas coisas. Eu acho que ele poderia usar também o judaísmo para poder complementar essas partes interessantes que ele traz, entendeu? Uhum. Você acha que ele tá muito cristão ali? Eu acho que falta muita coisa judaica ali, principalmente simbólica. É pobre. Não é pelo que ele faz, né? Ele vai mais pelo caminho do cristianismo. Você pega o exemplo quando Samuel aparece para a feiticeira de Endor. Ele sobe do chão. Então você tem um ambiente do Sheol. Então ele vem do Sheol, ele vem de baixo. Sim, Então isso é uma visão judaica, entendeu? entendi, E se entendi. fosse cristão, ele teria que vir de cima, porque o céu está em cima. Então ele apresentava para Endor descendo. Não, ele sobe. Então esses detalhes é interessante. E é interessante aquilo que Samuel fala também, né? Vocês estarão comigo, né? Então, quer É, dizer, não o, é no céu, é, não é no Sheol, exatamente. Reforça a figura do Sheol, exatamente. A mansão dos mortos. sim. Quer dizer, não é no paraíso, né? É uma região dos mortos. É, é, Né? o Legal. trabalho dele Então, tem mais alguma parte aí judaica que podemos observar? Ali de Samuel, eu coloquei ali no grupo, né? Na verdade, você tira o centro de Samuel e passa para Saul. A centralização continua. Mas eu acredito que Israel pede um rei mais por uma identidade de nação. É o único que não tinha rei ali. Eles querem ser validado como uma nação com um rei. A centralização continua. Houve alguma mudança? Aí eu não sei se há uma mudança de consciência De Saul para Davi? de Samuel para Saul. Então, tem uma tentativa, é uma transição, né? Mas digamos assim, eu vejo assim, todo início, né, cara, uma mudança assim, ela é
ela pode ser desastrosa, né? Porque é uma transição, né? É algo novo. Então, Saul foi uma novidade. E a gente vê que quando chega Davi, a coisa é diferente. Já se estabelece realmente, né? E já tinha uma estrutura preparada para chegar Davi, né? Então, embora, é claro, Davi seja uma pessoa muito mais madura espiritualmente, né? Ele tem muito mais conexão com o centro, com Deus, né? Do que Saul. Então, mas se você observar em Saul, ele não é ele não é uma pessoa fora da proposta, né? Primeiro que ele era o mais alto entre os israelitas, todos os israelitas davam no ombro dele, então, como assim, uma figura de um rei, ele poderia ser bem observado. Ele não começa mal o reinado, ele não começa morto, ele vai se tornando mal. Não. Ele começa bem, o reinado. Ele faz uma reforma de cara que é impressionante. Ele taxa, ele aumenta o imposto, ele coloca imposto, Ele estrutura tudo, né? ele estrutura. Quando Davi Exatamente. chega, tá tudo pronto para ele assumir, né? Ele não, se eu não me engano, eu acho que ele não perde guerra para Filisteu, ele sempre está no campo de guerra, ali presente. Mas ele vai se tornando o que ele se tornou aí, né? Esse desequilíbrio, né? Não sei, que Sim. apresenta a Bíblia. Eu queria ouvir a Denise, a Conceição. Comenta alguma coisa aí. Se vocês não quiserem, tá tranquilo. Tá bom? Denise, fala alguma coisa. Tá tudo, assim, tá muito dentro da última aula, do nosso último encontro. É aquela questão do Antigo Testamento, bastante judaizante. É um Deus que não suporta ser desobedecido, não comporta contradições, é preto ou é branco, aquelas coisas que todo o Antigo Testamento vem narrando. Uma coerção poderosa de Deus que não quer ser contrariado e não suporta contradições. Não tem nada a ver com o Novo Testamento, né? É lindo porque é um banho de cultura judaica. Eu acho um banho completo da infantilidade, do antropomorfismo que é projetado como figura divina, né? Porque a Bíblia é toda uma interpretação, né? Ela é toda uma forma hermenêutica nossa, segundo nossos filtros e os nossos vieses de interpretação da ação de Deus. Então, acho que é só uma confirmação da anterior. O Deus que comporta contradições, que ama na diferença, que ama no pecado, é com Jesus Cristo. Anterior, a divisão de águas é muito clara, né? A divisão do processo todo de salvação é muito clara. A primeira é toda voltada para uma condição de obediência e que vem uma interpretação, uma hermenêutica do autor do livro muito bonita, voltada para a questão do eixo, né? Desse eixo ego e o si mesmo, ou que é a mesma coisa que o self, é toda uma hermenêutica interessante a partir de uma lente junguiana. Bem interessante, mas, assim, retrata a cultura judaica e o não conflito. Não há contradição no Antigo Testamento. Ele não comporta, Deus não aguenta, não comporta diferenças. Ele quer tudo ou nada, né? Mas é interessante, Denise, assim, que a gente vê isso, né, na ótica junguiana, não como Deus em si, Eu mas entendi. a imagem de Deus no homem, né? Exato, é uma hermenêutica, Sim. É aquilo que a gente estava falando, Charles, eu não vou te interromper, não, mas assim, é um jogo de projeção e de refletir e projetar. Sim.
enorme, né? Sim. E aí a gente vê, é interessante, essa mudança de perspectiva, a mudança de imagem que ocorre. O Jung, ele diz que é com Jó, né, com aquele sofrimento, o Jó pede que Deus seja o advogado dele contra o próprio Deus, né? Nesse ponto aí é que Deus é como se essa imagem de Deus sentisse uma necessidade de encarnação, de se tornar homem, né? E viver aquilo que o próprio Jó viveu, né? E aí a gente vê como isso muda toda essa imagem divina, né? É Então, muito legal, muito bom mesmo. a essa imagem do Novo Testamento, pronto, muda totalmente para do Né? velho, né? E Jó, Deus nunca largou a mão de Jó. O bacana da interpretação, que eu li o livro de Jung, né, sobre Jó, né, o sofrimento de Jó. E ele chega dentro de um processo conclusivo, de uma verdade provisória, que ele não se arrisca a fazer um julgamento, uma abordagem final, conclusiva, mas ele vai trabalhar com a fidelidade de Deus com Jó, até o último momento, porque Jó se sente abandonado, né? Aquela coisa do acabou, e aí, onde é que está a minha conexão? Onde é que está? Como é que a minha fé não segurou? Sim. Não foi o gancho para, porque toda a nossa luta humana é lidar com sofrimento e a questão do abandono, né? O sentimento de abandono. É um barato. Eu fico muito interessada nesse processo todo, né? Sim, sim. Porque espelha muito a história de Israel até hoje, não? Sim, claro. Bem, gente, eu vou interromper aqui a gravação, então, e agradeço a participação de todo mundo, tá? E vamos aí para a próxima. Ótimas festas para todo mundo. Alô? Até mais, gente. Até mais. Tchau, Conceição, Até mais. Marcelo. Tchau. Obrigado a todos. Valeu Feliz Natal para vocês. pelas aulas. Natal de mentirinha, Amém. porque a gente sabe que não é nada disso, mas tudo bem, é paz, é festa, né? Sim, Tchau. sim. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom. Deus abençoe.